DEPEN. O concurso do DEPEN, talvez você não saiba, está marcada a prova para 6 de setembro. E eu Uhum, acho até que é uma das situações que causa muita angústia na galera, e eu queria que você conversasse um pouquinho também sobre isso, é uhum. essa ansiedade, saber se a gente vai ter prova ou não e quando. Na minha cabeça, a gente tem assim um cenário previsível, possível, mas nós estamos no momento de um pouco de incerteza. Ninguém dá para cravar uma data de volta da normalidade, ou pelo menos de uma nova normalidade. Para a Uhum. galera que está te conhecendo agora, ela é a Adriana Souza, psicóloga, e eu queria que você se apresentasse. Então, gente, sou a Adriana, sou psicóloga clínica, né? Apesar de não ser concursada e nem estudante de concurso, tenho muita experiência, não só por fazer atendimento, né, de muitas pessoas que estudam, que em Brasília não é difícil, né, Aragonê? Muita gente Sim. estudando para concurso, também tem uma família repleta de concursados e concurseiros, sou a ovelha negra da família, inclusive, viu? É nada, é nada. A gente não pode ser todo mundo ser obrigado a fazer a mesma coisa, Adriana. Claro, Até eu acho claro. importante. Meu irmão trabalha no tribunal junto comigo. Não É. tem, passa perto do que você fala, mas meu irmão trabalha no tribunal e ele não fez o curso de direito. E aí ele é o querido do meu pai. Eu não tenho problema de falar isso não. Ele é o queridinho do meu pai. E um dia meu pai falou bem assim: seu irmão foi fazer história. Mas ele trabalha no tribunal. Que diabo esse menino quer fazendo história? Ele vai ser contador de causa? Olha a conversa do meu pai. Ele vai, Ah, ele vai ser contador de causa? Ele tem que fazer direito. Eu falei, ó, pai, ele tem que fazer o que ele é feliz fazendo. Ele não é obrigado a fazer direito, não. Eu acho que é com mais ou menos isso certeza. aí. Não é todo mundo obrigado a fazer concurso. É, lógico. E aí, assim, sou psicóloga clínica, né? Atendo adulto, né? Faço também atendimento de grupo e terapia corporal. Não sei se você conhece o que é terapia corporal, mas aí é uma forma da gente integrar um pouquinho mais, né? A terapia não só em termos intelectuais e racionais, mas também trabalhar um pouquinho do corpo. Eu não conheço, não. Explique pra gente aí como é que é esse negócio. Vou fazer uma explicação breve, tá? Porque é Tá muita bom, coisa. tá Mas, bom. assim, basicamente, a gente usar um outro instrumento, né, para o desenvolvimento da nossa saúde emocional, das nossas capacidades, né? Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade de me expressar, né, eu posso tanto fazer uma análise disso, entender, né, em que momentos da minha vida isso pode ter ficado reprimido, ou se isso foi uma referência, as pessoas da minha casa não tinham dificuldade de se expressar, né? Então, eu posso fazer desde uma análise clínica. Posso também fazer um trabalho vivencial, experimental, onde a pessoa experimenta se expressar diante das pessoas, né? E aí é uma forma mais da gente usar um outro instrumento, que seria ali a vivência, a parte mais corporal, vivencial, para poder também estar desenvolvendo e trabalhando aí essas dificuldades, né? Muito bacana, muito bacana. A galera que está chegando agora, tem um aviãozinho lá embaixo, moçada. Encaminha para os seus amigos, encaminhe isso aí para toda a moçada que você conhece, que a gente vai falar de um assunto hoje que, quando você me falou, Adriana, eu confesso que na primeira visão que eu tive, eu falei assim: como assim medo do sucesso? Ninguém tem medo do sucesso. Aí eu parei, olhei e falei: tem sim, tem sim. E eu acho que tem a ver, e você não colocou isso para mim, mas é uma pergunta que eu te faço. O medo do sucesso, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, mas eu queria que você tocasse em um ponto que eu não vi, que é se tem a ver ou não, ligação direta com a autossabotagem emocional. Tem, com certeza tem. Veja, é importante, primeiro, a gente definir o que é sucesso. Como você mesmo colocou no início, né, Aragonê? O sucesso para cada um pode ser variável. Eu acho que, assim, parte de um sucesso inicial da vida é a gente ter qualidade de vida, né? Então, a gente conseguir ter qualidade de vida em termos tanto práticos, né? Então, a gente conseguir ali um emprego que dê sustento pra gente e etc. Até em termos emocionais também, da gente ter um pouco de saúde emocional para lidar com as coisas da vida. Afinal, se a gente não tem, né, zero de qualidade de vida, né, ou de saúde emocional, isso atrapalha muito a gente na nossa vida. Né? Então, acho que esse é um termo, vamos dizer assim, comum para todo mundo, né? Um sucesso, vamos dizer assim, básico, se a gente pudesse colocar dessa forma. Né? E existe também o sucesso de alcançar aquilo que eu quero. E aí isso vai diferenciar. Isso seria a diferenciação para todo mundo. O que eu busco pode ser diferente do que você busca. O que pode ser um desafio para mim pode ser diferente do desafio para você. E aí, veja, a gente vai desde viver o básico, que é
a diferença do que a gente chama entre medo do fracasso e medo do sucesso. A gente tem os dois. O medo do fracasso, ele estaria mais relacionado exatamente a gente ter ali uma sobrevivência. É um instinto da gente buscar, alcançar algo para sobreviver, para ter uma mínima qualidade, né? Para ter algo que dê sustento ali para a gente, seja em termos emocionais, seja em termos práticos. Já o medo do sucesso fala sobre algo que o combustível do sucesso é a autoestima, é o merecimento, né? É o sentir que eu posso, é a autoconfiança, né? É o sentimento de que eu mereço viver algo a mais na minha vida. Então, muitas pessoas ficam só no medo do fracasso, que é, preciso ali ter o meu básico, viver ali o arroz com feijão, né? E para sobreviver e ponto. E aí tem um outro momento, eu até brinco muito de que o processo terapêutico, ele não é só para apagar incêndio, né? As pessoas às vezes perguntam, quanto que eu devo buscar a terapia? Quando eu tô lá péssimo já, né? Doente, Quando tá ansioso, lascado? depressivo, eu falo, olha, esse é um momento que você deve buscar terapia, né? E não que você pode ou não, você deve buscar. Mas assim, além da gente sair do buraco, né? Muito do nosso autoconhecimento, Aragoneta, tá da gente viver a nossa potência. E aí entra isso que você trouxe, que é a autossabotagem. Por quê? Por que eu teria medo do sucesso? Porque é desafiador a gente sair da nossa zona de conforto. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto de dar exemplos meus porque eu acho que isso ainda deixa o compartilhar mais potente, né? Porque isso fala da nossa humanidade. Isso é difícil para todo mundo. A diferença é o que cada um vai fazer com esse medo. O que você, Aragonê, fez com o seu medo? O que eu vou fazer com o meu medo? Porque sentir medo faz parte da vida, né? Então, por exemplo, eu estou aqui iniciando a minha carreira aí nas redes sociais, né? E aí começar a fazer uma live com uma pessoa que já aí tem uma representatividade grande nas redes sociais, que nem você, né? Me expor aí para 230 pessoas nesse momento é um desafio. Então, a questão não é de eu sentir ou não medo. Eu vou sentir uma ansiedade para fazer uma coisa na minha vida, mas é o que eu vou fazer desse medo? Eu vou ser coerente com a minha busca, que é eu quero ter uma representatividade, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas escutem o que eu tenho a falar dentro do que eu sinto como valor, né? Ou eu vou entrar no auto-boicote, que é o que você trouxe. Que aí eu selecionei aqui uns 9, né? Pra gente trazer várias Você trouxe entre possibilidades eles a respostas. procrastinação e eu quero que a gente trabalhe sobre ela. Mas algumas pessoas colocaram na live um questionamento que eu queria fazer uma ponderação com você. Muita gente colocou, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo do fracasso. Para mim, e eu faço questão de não desabilitar os comentários, tá? Para quem está chegando, que eu gosto de conduzir pela participação de vocês. Alguns brincaram, né? Eu tenho medo de ser pobre, eu tenho o canal Sai Pobreza. Veja bem, eu tenho o canal Sai Pobreza. Foi. Então, esse negócio de medo de ser pobre eu tenho danada. Agora eu não tenho mais não, porque eu já saí da pobreza, graças a Deus. Seria injusto se eu falasse que não saí. Mas para mim, Adriana, eu queria que você visse se essa perspectiva faz sentido. O medo do sucesso e o medo do fracasso, na verdade, são as duas faces da mesma moeda. Estão todos no mesmo patamar. Porque é exatamente por medo de fracassar, por exemplo, que o cara não se dedica para um concurso público como deveria. Porque ele fala assim, isso aí não é para mim. Só que ao mesmo tempo ele tem medo do sucesso e fala assim, será que eu vou me tornar um babaca? Porque eu vi gente se tornando babaca. Será que... Porque muita gente fala assim, eu gosto de você que você é um juiz, mas você é um cara humilde. Falou, mas eu só passei num cargo público. Eu não passei num negócio para virar um babaca. Eu acho que são ponderações. Sim, sim. Veja, todos nós vamos sentir esses dois medos, eles são coexistentes, né, Aragoni? Eu gosto de trazer um pouco desse medo do sucesso. Por quê? Porque a motivação para a gente trabalhar o medo do sucesso é diferente da motivação da gente trabalhar o medo do fracasso. Entendi. Então, geralmente, quando a gente está pensando no medo do fracasso, por exemplo, vamos dizer que você tem muito medo da pobreza. E hoje você construiu né, muita coisa, passou em vários concursos, né, ocupa um espaço importante. Vamos dizer que você ficasse ainda conectado ao seu medo da pobreza. Você poderia, por exemplo, não usufruir do seu dinheiro. Sim. E isso acontece muito, né, das pessoas alcançarem alguma coisa, mas ainda ficarem em contato com a escassez, não usufruir,
né? Então, sim, são esses dois medos, eles são coexistentes, mas o que gera motivação, o que gera combustível para cada um dos dois é diferente. Entendi. Um fala sobre a gente sobreviver. E aí não é só uma questão de quanto dinheiro a gente tem, não é só uma questão do cargo que a gente ocupa, não é uma questão só disso. É uma Entendi. questão da gente viver pelo medo de não ter. Outra coisa é a gente viver pelo benefício de merecer. Entende? Então, sim, Entendi. os dois podem te motivar ao mesmo tempo. Eles são coexistentes. Quando você falou assim, Adriana, vamos falar sobre a procrastinação? Por que eu pensei no medo do sucesso? Porque o medo do fracasso é uma coisa que a gente tem contato o tempo todo. É muito fácil, assim, é o que é mais falado. Eu pensei, bom, eu vou falar sobre uma coisa que tem muito nas redes sociais, que todo mundo fala. Eu vou Tá falar de uma coisa batido, né? diferente, que é o que te faz sentar a bunda na cadeira? É só o medo de não ter nada? Porque, veja, se você tivesse, Aragonês, só o medo de não ter nada, você poderia ter parado no seu primeiro concurso. Sim, Então, existe aí uma coexistência entre o seu medo de ser pobre e o seu merecimento de ter sucesso. sim. E fez você continuar e continuar e não se acomodar, porque você não se acomodou. E aí eu não falo isso só em termos financeiros, profissionais, isso também em termos emocionais, de vínculo. Quantas e quantas pessoas, às vezes, têm uma boa profissão, mas vivem vínculos péssimos. Então, a motivação, você entende? A Sim. motivação de cada um desses medos é diferente. E aí tem muita gente que fica só no medo do fracasso. Eu tive, alguns anos atrás, coisa de 3, 4 anos, um aluno, muito querido, inclusive, não sei se ele está acompanhando a live, se ele tiver, ele vai saber que foi ele que falou. Ele chegou para mim e falou bem assim: professor, por que você continua trabalhando assim se você já chegou lá? E eu achei interessante que eu fiquei me perguntando onde era lá. Porque ele falou: você já chegou lá, e por que você continua trabalhando assim? Eu falei: velho, onde é que é lá? Mas na verdade eu não perguntei para ele, eu fiquei perguntando para mim, buscando a resposta em mim. E talvez ele estivesse falando assim, é o que você falou, eu consegui aprovação em alguns cargos, legal, em alguns concursos, bacana. Tem uma renda bacana por mês, beleza. Mas onde é que é chegar lá? Eu acho que o cargo público, assim, conseguir renda não é um fim em si mesmo, porque não é só isso que vai trazer felicidade, que vai trazer o sentimento de completude para a vida do gente boa. Então, a gente muitas vezes, se eu me completo ajudando outras pessoas a fazerem concurso, ajudando outras pessoas por meio da educação, se você se completa auxiliando pessoas, isso não é só uma fonte de renda para você. Isso é uma fonte de renda, é a sua profissão, mas tem um outro viés. Então, é dentro desse cenário que eu entendo que é o que me motiva a seguir. É isso. Então, veja, isso é você trabalhou, né, o seu medo e canalizou esse sentimento numa coisa construtiva, poderosa para você. Então, uma forma da gente provar que existe o medo do sucesso e que ele muitas vezes é mais forte na nossa vida até do que o medo do fracasso, é só a gente verificar o quanto nós somos, não é inconsistentes, eu anotei aqui uma palavra que é importante, calma aí. O quanto nós somos... Ai, deixa eu só achar aqui a palavra. Enquanto você está procurando, tem gente perguntando. Incoerentes. Tem gente perguntando, Incoerentes. professora, qual o seu Instagram? Para O quem está meu, chegando, isso. Adriana Souza Psi. Souza com Z. Adriana Souza Psi, tudo junto de psicóloga, tá, galera? Psi com P mudo. Adriana Souza Psi. Retome, Isso. por gentileza, querida. Oi? Retome, volte. Sim. Então, que é a questão da incoerência. Deu branco, que o povo deu branco. É, Incoerência. Então, veja, é só você verificar que todos esses. Eu separei aqui 9 itens, né? Que denunciam, que podem ser denúncias do nosso medo de sucesso, né? Porque, veja, a nossa incoerência, quantas vezes a gente fala que quer uma coisa e a gente tem uma atitude incoerente àquilo. Então, essa incoerência, ou seja, eu quero algo, ou eu sinto algo e eu não expresso aquilo que eu sinto. Vamos colocar um outro exemplo. Por exemplo, eu estou sentindo raiva, mas eu tenho muito medo de expressar minha raiva, porque eu tenho medo daquela pessoa deixar de gostar de mim. Eu tenho uma fantasia de que para eu ser querido, eu tenho que ser sempre muito agradável. Eu estou sendo incoerente entre o que eu sinto
e o que eu expresso. Toda vez que eu encontrar uma incoerência na minha vida, seja entre o sentir e o pensar e o fazer, existe ali um nó neurótico, que a gente chama. É uma questão emocional mal resolvida. Então, calma. Existe um nó neurótico? É. A neurose, que a gente chama, é o quê? É o adoecimento da nossa psique. É quando a gente não consegue viver a nossa autenticidade, quando a gente não consegue viver a nossa potência humana. Existe ali uma desqualificação, né? Uma repressão, um trauma, alguma coisa. Então, Sim. quando eu falo que eu quero alguma coisa e tenho um comportamento incoerente, onde eu quero é chegar lá. Mas os meus Sim. comportamentos estão me levando para lá. E isso é o que mais acontece na terapia, né? Aí eu Sim. falo, opa, tem medo aí. Vai dar Você BO, né? fala que quer, mas tem um medo aí. Que medo é esse? E aí, Sim. muitas vezes, né, Aragonê, é sair da nossa zona de conforto. É a gente não ceder ao medo, se responsabilizar pelo aquilo que a gente fala querer. Ou seja, né, eu aqui, na ansiedade de entrar, poderia pensar, ai, será que eu não dou uma desculpa e não vou? Ai, será que eu não adio? Vou mandar uma mensagem para ele para adiar? Mas você E estava eu penso, ansiosa por entrar? Eu estou gostando tanto do bate-papo. Eu queria só fazer uma parte, porque entrou na nossa conversa aí, comentou ainda agora, a Bia, que é inclusive o elo, né, que uniu é, é, a minha pessoa e a pessoa da professora Adriana. Ela não é professora do GRAM, tem gente perguntando, ela não é professora do GRAM. eu não sou Ela é professora de cunhada, lugar nenhum, viu? ela é a cunhada de uma grande amiga minha, servidora do Tribunal de Justiça, pessoa fantástica com quem eu tive a oportunidade e a honra de conviver na terceira vara criminal. Bia, um beijo para você e para toda a equipe lá do Dr. Omar, viu? Eu estou adorando a indicação que você trouxe aí, porque a professora está trazendo várias reflexões sobre mim. Você disse que não é professora de lugar nenhum, mas você está dando a maior aula aí, viu? Ficou, tem esse teor de Esse professor, viu? viés. Porque para a gente explicar para a pessoa ela mesma, tem que ter essa habilidade. É muito bom. Mas e a procrastinação? Você falou dessa incoerência, e eu vejo a incoerência claramente na minha cara, tá esfregada na minha cara a incoerência do concurseiro. Que o concurseiro fala bem assim, nossa, eu quero, e eu vou dar um exemplo de concurseiro, tá? Porque o papo de concurseiro para concurseiro aqui é garantido. Nossa, eu quero muito passar nesse concurso da Receita Federal. Aí ele fala, aí tu pergunta, ô jumento, tu tá estudando? Tá lendo lei? Não, tô não. Tô não, porque ler lei é chato. Fala, irmão, é o seguinte, ó, o caminho para aprovação é aquilo ali, ó. Mas quem tá dizendo não sou eu, é todo mundo que vai te ensinar fala que o caminho é por ali, tem que ler lei. Aí ele fala, não, mas ler lei é chato, vou assistir série. Vai assistir série. Série vai passar? Não vai, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem, claramente de sacanagem. Então, se ele tá voltado para um objetivo, ele tem que ter sangue nos olhos, que a gente fala. É ir para aquele objetivo, não é assistindo série. Eu acho que esse caminho, a incoerência, para mim, é clara na vida do concurseiro. Agora, e a procrastinação? Então, aí eu vou entrar nisso. Só mais um pontinho que eu queria Tá bom, fica à salientar, assim, antes de vontade. entrar nesses termos mais específicos, né? Essa pessoa que faz essa incoerência é a mesma pessoa que vai se vitimizar por não passar. Sim. E vamos dizer assim, essa é a grande questão de você canalizar o seu medo para algo coerente. É a responsabilidade, né, Aragonê? Então, a gente vai estar trabalhando aqui alguns pontos. Eu costumo falar, né, que terapia é se colocar à frente da sua vida o tempo inteiro. E é por isso que é muito desafiador e por isso que, às vezes, não muito popular, né? Sim. Porque é isso, eu entendo que essa é uma responsabilidade intransferível, né? Ninguém pode fazer na sua vida o que só você pode fazer. E essa é a dor humana, né? A gente ficar se justificando, que é a procrastinação, que a gente vai falar agora, ficar Eu não gosto da adiando. palavra culpa, sabe, Adriana? Eu não gosto da palavra culpa. Ah, isso é culpa do fulano, isso é culpa do ciclano. Eu prefiro a palavra responsabilidade. É isso mesmo. Mas a gente, normalmente, na vida, a gente procura responsáveis. O responsável pelo insucesso é o meu chefe. O responsável pelo insucesso é meu marido, é a minha mulher, é o meu pai, é o meu avô que está doente, meu filho que acorda cedo e dorme tarde. Parece que a pessoa tem um filho diabo da Tasmânia. Não sei se você é mãe.
Mas pelo que a pessoa fala às vezes, fala assim, não, mas entre o que a criança está acordada e está dormindo, né, ali na hora do sono, tu estuda. Não, professor, mas você não sabe, o meu filho acorda 5 da manhã e vai dormir meia-noite. Fala, não, pô, não é possível, esse menino é o diabo da Tasmânia, só pode. Então a pessoa fica ali buscando atribuir responsabilidade, eu não gosto da palavra culpado, atribuir, achar responsáveis pela omissão, pela inação, eu diria, até pela falta de ação voltada a resolver concretamente aquela situação que ela se desenhou a seguir, aquele caminho que ela disse que iria seguir. Sim, sim. E é assim, se eu estou focado, né, em encontrar um problema, mesmo uma pessoa sem filho, mesmo uma pessoa que tem uma condição de vida, mesmo uma pessoa, ela vai encontrar. Vai encontrar. Então, assim, às vezes isso é uma coisa que eu converso muito com os meus clientes. Eu não estou aqui para resolver todas as justificativas que você me der, porque às vezes a pessoa elabora uma justificativa tão maravilhosa que realmente não tem saída. Mas se você acreditar na sua vida que não tem saída, aí você realmente vai ficar vitimizado diante disso. Então, na verdade, o poder está exatamente na crença, na atitude contrária, né? Que é pensamentos resolutivos, pensamentos qualificativos, né? E pensamentos, acordos internos que eu falaria. Então, assim, eu não posso estudar às 8 horas que eu gostaria de estudar, não posso, mas eu posso estudar às 4, por que eu não estou estudando? Então, isso é um pensamento, vamos dizer assim, construtivo, porque ele me traz uma solução, tá? Você vai à academia, Adriana? Você frequenta? Quando estava em situação de normalidade, você frequenta academia? Frequento. Tá bom, eu não frequento não. Então eu tô agora na Assim, pandemia. né? Eu tô na pandemia mantendo o meu ritmo de exercício físico, ou seja, nada. Brincadeira. Mas por que eu fiz a reflexão da academia? É porque às vezes as pessoas reclamam disso que você falou. Ah, eu não tenho 8 horas por dia para estudar, não tenho 10 horas por dia ou 12 horas por dia para estudar. E eu pergunto, você estuda quantas? Nada, porque eu não tenho 8 horas. Fala assim, ó, se eu tenho a possibilidade de ir para a academia, eu, Aragonê, se eu for para a academia, eu não vou malhar durante 4 horas do dia. Eu vou malhar durante 1 hora e cá para nós, eu vou passar uma semana todinha com o corpo dolorido, parecendo que apanhei. E aí, para eu perseverar naquilo e conseguir fazer 1 hora por dia todos os dias, vai requerer que eu tenha disciplina, vai querer que eu tenha resiliência, que eu tenha persistência. Então, no estudo, para você ter uma crescente de chegar em 4 horas, de chegar em 3 horas, de chegar em 5, em 6, em 7, em 8, não adianta você achar que é falta de tempo. Porque muita gente me procura perguntando assim, mas e se eu sair do emprego? A pessoa estuda 0 horas, zero. Se eu sair do emprego, eu vou ter o dia todo para estudar. Eu falo assim, você não vai estudar o dia todo, porque ninguém estuda o dia todo em condições normais de temperatura e pressão, saindo do nada para virar estudante full time. Então, se você conseguir entrar na disciplina, entrar no roteiro de fazer 2, de fazer 1, de fazer 1,5, você daqui a pouco está fazendo mais dentro da sua disponibilidade. E aí eu vejo que essa justificativa de não faço porque não tenho tantas horas, para mim é vazia. É isso mesmo. É uma coisa assim que é muito, que são estudos muito recentes, né, que estão muito à tona, mostra exatamente o quanto que a nossa inteligência emocional impacta a nossa inteligência intelectual, porque é isso, você pode ser uma pessoa que tem muita potência intelectual, mas se você não tem uma inteligência emocional para lidar com as suas emoções, né, conseguir canalizar elas de uma forma construtiva, poder encontrar soluções, como você está falando, né? Da gente ir experimentando, e essa vivência de experimentar vai me dando leveza e facilidade, ou seja, de dar esse primeiro passo, nada adianta. Nada adianta. Então, essa inteligência emocional que vai, vamos dizer assim, dar solução a esses itens, né? Que a gente vai trazer aqui agora. Vamos entrar aí na procrastinação Fique à vontade, e manda brasa. nos outros itens. Então, assim, todos esses itens que eu vou trazer, né, são possíveis motivos, são possíveis consequências nesse medo do sucesso, né? Que é basicamente a gente canalizar o nosso medo, a nossa
Veja, o desconforto, ele é uma coisa importantíssima na nossa vida, porque é ele que faz a gente se movimentar. Então, eu costumo falar assim, que geralmente a terapia ela é uma forma de tirar você do conforto da sua própria destrutividade. Então, vez que você vai tomando consciência, autoempatia, se desenvolvendo pessoalmente, você não vai conseguindo mais ter aquelas atitudes destrutivas que você tinha antes. Então, o desconforto, ele é ótimo, mas é como que eu uso ele? Como que eu canalizo esse desconforto? Então, eu posso canalizar em sentar e fazer 1 hora e ter o hábito de sentar ali e ficar 1 hora, ou eu posso usar a procrastinação, que basicamente fala sobre o quê? Eu vou encontrar uma justificativa de não começar hoje. E aí foi aquilo que eu falei para você, né? Justificativa a gente vai ter um monte. Se eu tô atrás de um motivo para não começar, eu vou ter. Mesmo que minha vida seja muito fácil, ou que minha vida seja difícil e tenha realmente dificuldades, se eu estou conectada com a justificativa, eu vou ficar procrastinando. Então, a Sim. procrastinação nada mais é do que essa incoerência. Do que eu canalizar o meu desconforto numa coisa que vai me deixar ainda mais distante daquilo que eu quero. Porque o primeiro passo, isso que você falou é muito precioso, né, Aragonê? O nosso primeiro passo, ele talvez seja o momento mais precioso. Porque é ele que vai fazer experiência. Sabe que muito do nosso processo emocional, ele acontece por experiência. Você pode assistir 20 mil lives falando sobre estudo. O que vai te gerar confiança no estudo é a sua experiência com aquilo, é a vivência. Um Eu trauma, digo, ele se eu digo desenvolve que o pela aluno, vivência. eu digo que o aluno ele não consegue nem ter dúvidas sobre um conteúdo, se ele só vai nascer a dúvida se ele estiver estudando aquele conteúdo. Então, se ele estiver vivenciando, ele vai saber quais as dores, quais os métodos. Por exemplo, eu vejo alunos, eu respondo essa pergunta quase todo dia, tá? Qual a melhor técnica, professor? Vídeo aula ou PDF? Eu falo, querido, vá e experimente a videoaula. Vá e experimente o PDF. Talvez o que sirva para mim não vai servir para você. Vá e experimente se dica flashcard funciona, se resumo funciona, se fichamento funciona. Seria muito pueril, seria muito raso eu falar isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim na visão do Aragonês. Mas vivenciando, cada um vai ver a dor e a delícia de cada um dos métodos, de cada uma das formas de assimilação. Perfeito, porque existe um aspecto importantíssimo e poderosíssimo na nossa humanidade que é a subjetividade. A forma que você absorve é diferente da minha forma de absorver, né? O que te gera gás, o que te gera energia vai ser diferente do que me gera, das minhas necessidades. Então, isso é maravilhoso, né? Você realmente... Porque isso gera o quê? Eu decido que isso é melhor para mim. Não é o Aragonê que está decidindo. Porque se eu fui péssimo depois, aí é culpa do Aragonê, que mandou eu fazer dessa forma. Responsabilidade. É importante que nós encontremos, assim, a gente se utilize da sabedoria das pessoas que já passaram por isso. Eu acho que isso é um aspecto importante. Mas é importante que a gente encontre a nossa responsabilidade e a nossa verdade em tomar aquela decisão e fazer aquela escolha. Então, a procrastinação, ela impede a gente de criar essa experiência, essa expertise sobre nós mesmos. Né? A gente Deixa eu fica te, ainda deixa eu ali... te, te interromper um pouquinho, porque tem muita gente elogiando a live, muita gente adorando o bate-papo. Eu, Ah, que particularmente, bom, estou adorando o bate-papo. que Galera, tem bom. um aviãozinho lá embaixo. Encaminha para o seu colega, encaminha para o seu namorado, namorada, amigo, amiga, mulher, marido, porque eu tenho certeza que essa conversa que a gente está tendo, se você não é concurseiro, pode trazer a pessoa para cá. E essa conversa não é só sobre concurso público, não, tá Com bom? Essa certeza. conversa é sobre vida. Ela está falando sobre procrastinação e eu tenho uma pergunta para você. Procrastinação é a mesma coisa de enrolação? É. O Base... procrastinação é a habilidade de deixar para depois. É mais A chique assim, habilidade né? de sempre encontrar uma justificativa para deixar para depois. E o pior é que Eu as acho que vale justificativas uma são excelentes, reflexão. né? As Oi? justificativas que a pessoa arruma são excelentes, né? São Ela fala assim, não, mas excelentes. eu estou precisando arrumar essa gaveta, e a gaveta realmente está uma zona. Aí você olha e fala assim, realmente faz sentido essa gaveta aí, hein? É exatamente. E aí, isso é uma coisa que eu preciso lançar de volta para o outro. Porque eu posso resolver um problema dela, mas se ela não quer fazer aquilo, ela vai me arranjar outro problema. E eu posso resolver de novo, ela vai arranjar outro, eu vou resolver de novo, e aí a gente vai ficar nisso. E aí eu preciso jogar para ela a reflexão de qual é o significado disso na sua vida? Qual é o significado de você sentar e estudar? Porque assim,
A minha percepção é de que se eu escolho que o concurso público é o que eu quero, o significado de eu sentar e estudar é eu ser fiel a mim, é eu ser coerente comigo, é a minha decisão ter valor na minha vida. Porque olha só a mensagem contraditória que fica nisso e alimenta a baixa autoestima. Eu não posso confiar em mim. Afinal, eu tomei uma decisão e fico o tempo todo sendo incoerente comigo, me abandonando. Aí vem alguém para mim e fala assim: você não vai dar conta. Por que, que aquela frase vai ter poder na minha vida? Porque eu acredito que não dou conta. Ser coerente na nossa vida é desenvolver a nossa autoestima, é desenvolver a nossa autoconfiança, é ter um comprometimento fiel a nós mesmos. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes a gente fica projetando isso no outro, né? A gente quer que o nosso namorado tenha um compromisso com a gente que a gente não tem. A gente quer que o nosso chefe tenha um compromisso de compreensão e, enfim, outras coisas que eu não tenho comigo mesmo. Então, essa é uma, vamos dizer assim, é uma forma de não só se auto-boicotar, né? Mas de se abandonar, né? De se frustrar e ir para a vida mais inseguro consigo. Então, isso vai alimentando dores, neuroses, repressões do passado. Então, se eu, por exemplo, vivi numa família que me criticava muito, quando eu tô lá quando eu tô lá me abandonando, eu tô dando vazão a esse trauma. Entende? Então, não é só um ato de boicotar. E por isso que eu quis trazer esse medo do sucesso, para entender que nós não somos seres ao aleatório. Tudo que acontece dentro da gente, os nossos comportamentos são expressões de coisas internas. Sim. Então, Deixa eu te aquilo ali fazer uma está pergunta. expressando provavelmente uma baixa autoestima, né? Um abandono. Foi feita uma pergunta que eu queria fazer para você. A pessoa procrastina porque quer? Então, existe aí uma questão entre consciência e inconsciência. Eu gosto, né, Aragoni, e aí esse é um ponto que eu acho que é importante porque gera poder. Eu gosto de que, mesmo que seja um processo inconsciente, eu trago como um querer. Mesmo sendo um processo inconsciente. Porque se eu coloco o outro vítima da história dela, eu tiro todo o poder dela. Tô falando pra ela que não tem saída. E veja, a gente tem histórias, sua própria história tá aí pra provar. Você falando, eu lembrava muito da minha mãe, você falando aí, né? Porque a minha mãe estudou pro segundo concurso dela comigo no berço. Comigo no berço, era a madrugada toda estudando. Então, se eu justifico, né, ela não fazer isso pela história dela, eu tiro o poder dela. Então, às vezes é duro a responsabilidade, mas é um ato de amor. É um ato de amor. Então, eu prefiro falar que é um querer, sim, para que ela entenda que ela também pode querer outra coisa e construir outra coisa. Então, tá aí, né? Terapia para todo mundo, aberto. Hoje a gente tem muitos espaços para as pessoas poderem trabalhar isso. Tem um monte de material na internet. Às vezes eu pergunto para as pessoas: você gasta tempo fazendo o quê? Ah, eu gasto meu tempo assistindo qualquer besteira na TV, né? Eu não leio nenhum livro. Ou seja, eu não estou me nutrindo, me abastecendo de coisas que podem ser construtivas e me ajudar. Isso é uma escolha. Muito bom. Eu tenho que considerar como uma escolha, porque senão, Sim, como que as pessoas vão sair disso? E eu sim. trabalho o tempo todo com isso, né? Pessoas que vêm de uma história muito difícil e que rompem esses padrões, que se superam. É Então, possível, então, mesmo que seja inconsciente, é possível a gente encontrar a causa com e certeza. conseguir construir um futuro diferente, vamos chamar assim? Com certeza. Com certeza. Isso eu posso te garantir. Legal. Vivencialmente, pela minha história de vida e pelo que eu vivo todos os dias com os meus clientes. As Em pessoas, quando elas consultórios. querem, elas se transformam. Legal. E por isso eu não abro mão, não deixo um cliente meu ficar se vitimizando, porque eu sei que isso é a pior coisa que pode acontecer na vida dele. É ele ficar refém do Até seu porque não vai passado, refém dos resolver. outros. A gente falou sobre procrastinação, a gente falou sobre ir para caminhos confusos, caminhos diferentes, mas você me trouxe na pauta uma série de palavras. Eu quero que você Então vamos lá. bote aí, que aqui é para lascar. Então vamos. Procrastinação, né? Já Que é foi? então esse ato de encontrar desculpas, né? Tem até uma frase que eu separei aqui que fala assim: adiar alguma coisa difícil a transforma em impossível. Né? Que é exatamente, eu não crio experiência daquilo e aquilo fica impossível para mim, né? Confusão, que é o segundo termo que eu trouxe. Bom, a confusão, ela é uma forma de deixar a gente sem poder pessoal.
Porque a confusão, ela pode ser desde termos psicológicos, ou seja, de eu ficar confuso, inseguro quanto à minha decisão. Então, expressa ali uma baixa autoconfiança, né? Então, será que eu tomei a decisão certa? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que... Enquanto eu tô ali, naquele lugar de confusão, nada é decidido. A minha energia não é canalizada. Então, isso pode expressar o medo do sucesso. Eu tô o tempo todo inseguro com as minhas decisões. Então, eu decidi estudar dessa forma. Será que essa é a melhor forma mesmo? Eu tô o tempo todo confuso. Então, a confusão é também uma forma de auto-boicote. É também uma forma da gente canalizar esse medo aí numa coisa que não vai me gerar produtividade, sim destrutividade. Então, às vezes, a pessoa tá lá, já caminhando, e é muito engraçado como que isso acontece. Muitas vezes, essas questões de boicote acontecem num momento em que a pessoa até se organizou. Então, no melhor momento que ela tá, ela entra no boicote. Porque aí ela precisa encontrar agora um outro motivo para não conseguir. Pode ser, então, desde esse termo de insegurança, como a confusão prática mesmo. Então, pessoas desorganizadas. A desorganização pode ser uma forma, que é o quê? Eu não tenho horário para nada, o meu material é uma bagunça, né? O lugar, o ambiente em que eu vivo é uma confusão. Eu não consigo ter um lugar, eu não consigo organizar as minhas coisas, eu não consigo ter um hábito. Eu posso fazer uma pergunta? Porque Claro. assim, a gente foi treinado a vida toda, a gente que eu digo todos nós, a falar o casamento caiu na rotina. Quando fala assim, o casamento caiu na rotina, é porque apareceu algo legal no casamento ou que tá uma merda. Normalmente as pessoas falam assim, caiu na rotina para dizer, tá uma merda, né? Em português É. bem claro. Agora, a palavra rotina, para mim, ela tem um peso muito grande. Rotina é porque tem uma palavra mais chique que parece com rotina que chama hábito. Então o pessoal usa mais hábito porque rotina tá meio queimado, né? O filme da palavra. Mas é isso. Então a pessoa fala assim: hábito é bonito, rotina é pejorativo. Mas para mim é tudo a mesma coisa, tá? O hábito e a rotina. Aqui eu tenho uma rotina. Eu uso a palavra rotina mesmo. Eu tenho uma rotina muito rigorosa comigo para conseguir desempenhar tantos papéis que eu desempenho. Então eu acordo no horário pré-determinado, levanto, sento a bunda aqui e toco o pau. Eu estou aqui no meu escritório. Então daqui para, eu sei que as pessoas não conseguem ver, mas eu tenho 3 computadores abertos aqui na minha frente, não estão todos em operação porque eu estou conversando com você, mas também fico ali mexendo no celular o tempo inteiro. Mas eu tenho hora para me alimentar, eu tenho hora para responder fórum de dúvidas, eu tenho hora para entrar no tribunal e fazer as coisas, eu tenho hora para cada uma das tarefas. Eu tenho uma rotina que parece, quando eu tenho lá um congresso, eu vou participar de um seminário, de um curso, tem os horários de tal hora, fulano, tal hora, ciclano, tal hora, coffee break, que é o recreio, né? Coffee break é o recreio também, só que com a palavra chique. E vai ter os intervalos, que eu também uso o intervalo. Só que repare, quando a pessoa acorda e está solta a rotina, está desorganizada, ela fica patinando e não sai do lugar. É isso. Domingo de manhã, a gente está na segunda-feira e tem muita gente que sofre, né? No domingo à noite, é a síndrome do fantástico, né? Ai, meu Deus, e essa semana o que vem? Eu gosto é do domingo de manhã. Eu acordo cedaço no domingo de manhã e eu confesso para você que eu gosto de assistir Globo Rural, assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu vou lá para a sala, fico com o computador aqui, a casa está em silêncio ainda e eu já estou tocando pau na rotina do dia. Quando a casa acorda, que eu chamo assim, 10 horas, 10 e meia, eu já toquei um montão de serviço, porque a minha rotina já vem sendo cumprida. Sim, sim. A rotina, ela é uma forma da gente, até de potencialização e de proteção, porque a rotina, ela não abre espaço, né, para esses outros aspectos aqui do medo. Então, ela é o hábito da gente estar ali fazendo algo, e por isso é importante a organização e não viver essa confusão, é porque mesmo num dia que você tá mais down, que é normal, a gente não acorda todo dia, uhul, vamos conquistar o mundo. Vai ter dia que a gente vai estar mais down, que a gente vai estar. Mas a rotina, ela dá uma segurada. Ela mantém. Então, eu posso naquele dia nem produzir tanto quanto outros dias, mas estar ali na rotina, né? Uma coisa que já me segura, porque ali tem autoconfiança. Eu posso confiar em mim, eu vou fazer o que é melhor para mim. Então, eu costumo falar, Aragonê, que toda atitude tem incluída uma mensagem subliminar. Então, quando você vai e senta num dia que você está cansado, isso ainda é muito mais significativo. Porque você está falando que você está com você independente de fazer sol ou chuva.
Você tá com você tá sendo coerente, você tá fiel à sua busca. Então, esse vai ser um dia que você vai terminar e falar: caramba, eu podia não ter feito nada hoje. Mas eu fui lá e sentei e fiz. E aí você fala: eu posso confiar em mim. Eu posso confiar em mim. Eu tô aqui. Eu tô ativo na minha vida, né? Então, a confusão é mais um aspecto que dissolve o nosso poder, né? Que canaliza esse medo exatamente para a gente ficar nisso que você falou, né? Meio perdido no dia. Então, por quê? Tem gente que só olha assim e fala: meu Deus, como é que essa pessoa faz tanta coisa num dia só? Que devem ser o que falam de você, né? E aí, a experiência pessoal, né? Eu tô aí 1 ano fazendo vídeo. No início, fazer vídeo me tirava uma energia. Eu sofria. Era tão difícil para mim e que aquilo ocupava muito meu tempo. Depois de um tempo, hoje em dia eu já faço as legendas, faço os vídeos. Aquilo ocupa um espacinho desse tamanho. Então, nada como a organização, a experiência, né? Que é o que vai ajudando a gente a canalizar nosso poder. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe. Então, a confusão e a indecisão é um pouco parecido, né? A indecisão, que é essa coisa exatamente. Eu faço assim, eu faço assado. Né? Eu faço desse jeito, é aquela pessoa que está o tempo todo pulando. De método, pulando de concurso, pulando de... E aí, de novo, não foca, não canaliza sua energia. Então, a indecisão, ela parece um pouco com a confusão, mas elas podem acontecer de formas diferentes. A confusão Sim. pode me deixar um pouco fora, assim, por exemplo, eu quero concurso, eu não quero concurso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E a indecisão pode ser uma coisa mais pontual. Eu faço assim, eu faço assado, faço desse jeito. Então, é muito importante a gente estar atento. E aí entra a questão da responsabilidade. Decida. Não quer dizer que daqui 3 meses, 4 meses, você não pode decidir uma coisa nova. Mas tome uma decisão aqui agora, porque vai fazer você viver algo. A indecisão faz você não viver nada. E é como que você vai se conhecer? Como que você vai crescer se nada que você não está vivendo no fim das contas nada? Precisa ter uma experiência para a gente crescer, para a gente encontrar a nós mesmos aí nesse processo. Né? Eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, porque a indecisão, a pessoa fica patinando, patinando, patinando e não escolhe. Eu vou usar uma comparação que não tem nada a ver com o que você falou propriamente dita, mas que para mim, que eu acho que para muita gente que está assistindo, vai fazer sentido. Quantas vezes a gente andando na rua vê acidente no trânsito, que é aquele cara que estava no carro da frente, ele fingiu que foi, mas não foi. Na hora que ele fingiu que foi, mas não foi, o cara de trás caceta a traseira dele. Mas por quê? O que matou foi a indecisão do da frente, deixou o de trás bater. Mas porque se o infeliz tivesse ficado parado, você ia confiar nele. Se o infeliz tivesse ido embora, também não teria tido problema nenhum. É a indecisão que vai fazer você bater o carro no trânsito, é a indecisão que vai fazer você não viver uma experiência afetiva, é a indecisão que vai fazer você não buscar um sucesso na vida profissional. Eu estou achando, eu confesso para você, Adriana, que eu estou me deliciando aqui, estou achando massa as suas ponderações, e eu tenho certeza que tem muita gente aí que está dizendo também que está sendo muito legal. Manda o aviãozinho aí, meu filho. Encaminha esse trem para vocês, para quem você sabe que procrastina, que é indeciso, que é confuso, que é inseguro, ou seja, que está aí preenchendo um checklist da Checklist desgraça. do medo do Checklist da sucesso. desgraça. O cara está todo lascado. Tá no checklist da desgraceira ali. Mas a consciência é o primeiro passo, porque isso vai te gerar um incômodo. Então, tomar consciência, gente, é um ato de coragem, viu? É melhor do que a gente continuar inconsciente e tendo essas mesmas atitudes, né? Então, tomem consciência, por mais dolorido que seja, isso vai com certeza incomodar para fazer a pessoa impulsionar. Nossa. Aí eu trouxe um aqui que eu gosto muito, né? E que é muito comum, que é a preguiça. Ah, mas eu tô com preguiça. O que é a preguiça? Então, assim, geralmente a preguiça, e já trazendo em termos mais técnicos, né? É uma baixa de energia vital. Então, pessoas que são muito preguiçosas está relacionado, né, com uma baixa de energia vital que está relacionado à vida. O que é energia vital? Viver, construir. Porque a gente não está na vida para ser perfeito, né, para saber tudo. A gente está na vida para construir, para se movimentar. É o movimento que constrói. Então, a preguiça, gente, é a forma da gente nem iniciar. Eu tô com preguiça. Se você tá com preguiça, é porque existe um desafio aí. Não existe preguiça, um monstro que consome a gente? Não. Isso é um processo psíquico,
onde alguma energia, o contato com aquilo ali, né, às vezes me deixa tão ameaçado que eu baixo minha energia vital e fico corpo mole. Então, muita atenção à preguiça, que é uma coisa muito comum, né? Que fazem as pessoas acordarem tarde, que fazem as pessoas também adiarem, que fazem as pessoas ficarem justificando por causa da preguiça, né? Eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? A procrastinação está ligada à preguiça, que está ligada à indecisão, que é a enrolação. Tá travado aqui também. O computador ficou com preguiça, a internet. Voltou? Não, não foi a internet, não, tocou o telefone, voltou. Ah, tá bom. Agora, para combater a preguiça, eu volto a dizer, para mim eu tenho uma ferramenta muito poderosa de combate, que é a disciplina, que é tocar o diacho do despertador e você não desligar e continuar morcegando. Se você levantar e sentar para fazer a atividade, você vai ver que vai melhorar. Você vai ver que vai dar o start melhor para a sua rotina do dia, para as suas atividades do dia. Então, eu sei que tem pessoas de hábitos mais noturnos, eu sei que tem pessoas que têm hábitos mais diurnos. Isso aí eu respeito a individualidade de cada um. Tem gente que fala que para estudar para concurso, você tem que acordar 4 horas da manhã. Amigo, eu falo uma coisa para você, Adriana, do fundo do coração. Se você me acordar 4, 5 horas da manhã para estudar, você arrumou um inimigo. Mas eu avanço tranquilamente meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, eu avanço na noite. Eu tenho hábito noturno. Só que eu também tenho uma característica que muita gente também fica: quantas horas precisa dormir? Eu acho que esse não é o grande divisor de águas. O que você faz nas horas em que você está acordado, que é a gestão do tempo. E isso passa, de novo, por disciplina. Tem gente que colocou ali: eu não tenho essa disciplina. Não tem problema, você pode adquirir. Você pode adquirir. Não precisa ir na farmácia, não. A disciplina você pode adquirir. Basta ter um telefone, você tem, porque vocês estão me assistindo, coloque lá despertador. Toca o sininho, mas toca alto no despertador e bota aquele repetidor. Levanta, senta e vai fazer, vai produzir. Mas não levanta e deixa a TV te assistir. Que o que eu vejo é que muita gente liga a TV e fica ali morcegando, vendo a TV assistir durante várias horas do dia. Não vai sobrar nada. E qual é a mensagem, né? Agora, em termos psicológicos, qual a mensagem que você passa a você quando você deixa de fazer uma coisa que é importante para você, né? Por preguiça. Eu não sou importante, né? Tá tudo bem. E aí muitas vezes essas pessoas vivem relações de abandono, de pessoas que abandonam, né? Que tratam de qualquer jeito. Mas é muito importante a gente entender que a nossa atitude com a gente ensina o outro a como tratar a gente, né? Então, no momento que eu sou o primeiro a ter preguiça da minha vida, né, a diminuir a minha existência, eu tô também ensinando ao outro de que eu também não sou importante. Então, e eu falo essas coisas como uma forma provocativa mesmo, né? Das pessoas entenderem que existe uma responsabilidade afetiva por si mesmo. Porque essa preguiça, esse autoabandono, é algo que contamina muito a pessoa na vida pessoal, né? Não tem como eu ter saúde emocional se eu sou o primeiro a ter preguiça de mim, a ter preguiça das minhas escolhas, das minhas vontades, né, de viver a minha potência. Então, a preguiça é uma coisa muito grave, que a gente um pouco banaliza, né? Assim, eu tô com preguiça. E aí banaliza um pouco essa palavra e esse termo, mas que em termos psicológicos é muito grave, é um abandono muito grave. Você Sim. tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo com tranquilidade, tá chegando em alto e bom som, a imagem tá melhor do que a que você tá recebendo, certamente. Tá, porque a imagem aqui tá bem embaçada, agora tá melhorando. Tá, não, aqui tá legal, para mim tá legal. Agora, tem gente dizendo uma coisa ali que eu acho interessante e eu queria que você abordasse. Eu fiz uma programação para o dia de amanhã, para terça-feira. Só que algumas coisas aconteceram que saíram do programado. Eu vou te dizer o que acontece comigo, tá?
Eu fiz uma programação ontem à noite para hoje e várias coisas deram errado. Várias. Não foi só uma, não. Várias coisas deram errado. Só que eu não posso ser tão, ao menos é o que acontece comigo, eu não posso ser tão rigoroso e falar assim, ah, tá vendo? Aconteceu errado. Se aconteceu um episódio errado 10h30 da manhã, quer dizer que para a pessoa foi aquele dominó, né? Que derruba e sai o resto do dia, tá tudo lascado. Olha, isso é muito importante. Porque quando a gente fala sobre um pensamento resolutivo, né, sobre a criatividade, isso são capacidades importantíssimas. A Porque imagem tá embaçada para você? tá melhor agora, tava mais Tá embaçado, melhor? agora Então era a melhorou. resolução. Melhorou. Pode ir. Então, a pessoa quando o que eu tava falando? Eu tinha falado daquilo que deu errado, me perdoe por ter cortado seu Ah, sim, raciocínio. sim, não, sem Quando problema. deu uma coisa errada no dia, e Sim, aí a aí a pessoa. pessoa já entra num processo. Então, o pensamento resolutivo e o pensamento, o acordo interno, são aspectos importantíssimos da inteligência emocional. O perfeccionismo, que seria isso que você está falando, que é essa rigidez, tudo tem que ser perfeito. Isso é um dos aspectos que eu coloquei aqui, né? As pessoas às vezes não começam porque elas acham que elas só podem começar quando tudo estiver perfeito. Temperatura, né, condições, tudo maravilhoso para que aquilo aconteça. Essa rigidez gera adoecimento emocional, porque a vida não funciona assim. Não adianta, eu posso me programar e no dia seguinte pode acontecer alguma coisa. Então, eu ter a habilidade de resolver aquilo ali, de usar da minha criatividade, um acordo interno que é, eu estava programado para fazer isso, isso e isso, mas tudo bem. Eu tive que fazer essa outra coisa. Então, eu vou pegar e dar prioridade para essa. Isso é um pensamento resolutivo. Essa é uma pessoa que ela foca mais na solução do que no problema. Porque se eu utilizo de um erro que teve lá no início do dia para justificar um dia horrível, o resto do meu dia horrível, eu estou na rigidez. E isso é o perfeccionismo. O perfeccionismo é como se fosse assim, uma doença autoimune. Eu estou combatendo a minha própria humanidade e a própria vida, e a vida não vai acontecer dentro do que eu quero e do meu controle. Então, o perfeccionismo é uma inabilidade. É uma É uma inabilidade. inabilidade. Uma inabilidade. Pronto. Uma coisa que me, vamos dizer assim, que me trava. Né? Algo que me atrasa. Que tira de mim a habilidade de lidar tanto com a minha humanidade, porque eu posso programar um monte de coisa. E, sei lá, acordar doente, né? E sei lá, não estar num dia tão bom, e aí talvez fazer um pouquinho menos de coisas, mas fazer. Então, essa habilidade de eu fazer acordos internos e conseguir encontrar as soluções para minha vida, porque não adianta, gente, eu sentar no chão e chorar, ninguém vai resolver isso para mim. Tem Isso uma não é. frase que eu gosto muito, Adriana, que para mim ela é libertadora. Ela fala bem assim, ó, é melhor feito do que perfeito. É exatamente. Porque essa galera que fala assim, ah, eu tenho um defeito, eu sou perfeccionista. Um monte de gente adora dizer, você tem algum defeito? Tem, eu sou perfeccionista. Eu já começo a me coçar, porque é o seguinte, se você é perfeccionista, então você só vai fazer a porra do negócio se for para ser perfeito. Ou seja, se for para ser mais ou menos, tu não vai fazer, certo? Certo, então você não vai fazer. Não vai. Você Não já vai. está E é me muito. justificando de antemão que você não vai fazer. É isso. E isso é muito sofrido, porque a base do perfeccionismo é a crítica. Você pode ter feito um trabalho maravilhoso, mas aí você pecou, vamos dizer, eu termino aqui a live, né? E aí, em vez de eu falar, nossa, que bom, eu fui ótima, falei tudo que eu precisava falar, tava tranquila, eu falar, não, eu esqueci de uma coisa, como é que eu fiz isso? Que coisa horrorosa. Ou seja, eu vou estar o tempo todo me baseando, né, na falha, no erro, em vez de eu olhar no que eu construí, no que foi bom, no que foi positivo. Então, isso é saúde emocional. Isso é saúde emocional. É isso que vai gerar persistência. É isso que vai Sim. gerar uma pessoa que descansa, mas continua. É isso que vai fazer uma pessoa resolutiva. Tem a história de Ford, não sei se você já ouviu falar da história dele, quando ele estava lá construindo o motor, acho que 16 válvulas, né? Todo mundo falava para ele, mas coisa. Tem gente muito mais inteligente que você que não deu conta. Por que você vai dar conta? E basicamente ele deu conta porque ele não desistiu. Foi só a persistência mesmo, porque assim, tudo que podia acontecer de difícil, todas as pessoas que podiam tentar convencer ele do contrário aconteceram, né? Então, a gente saber lidar com a dificuldade, a gente saber lidar com o imprevisto, a gente saber lidar com a nossa humanidade, né? E aí, quando eu falo lidar, é o quê?
é não se definir por isso. O erro não te define. O erro é um aspecto da sua humanidade, porque nem a superioridade, nem a inferioridade é saudável. A superioridade é um mecanismo de defesa. Não é porque você é o bonzão. A superioridade, na verdade, é só um mecanismo de defesa onde, para eu me proteger, eu preciso me sentir melhor do que os outros. Para eu ter autoestima, eu tenho que me sentir melhor que os outros. E a inferioridade também. Porque você não é menos do que ninguém. Se alguém deu conta, você também dá conta. Então, essa habilidade da gente conseguir fazer acordos internos, da gente conseguir olhar para o positivo, e não para rejeitar o negativo, mas para entender que nós somos as duas coisas, faz com que a gente persista, que a gente continue, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Né? O fato de não ter saído do jeito que eu queria não ser motivo para me abandonar. Muito massa. Tem gente dizendo que a inteligência emocional é a cereja do bolo. Para mim é também. Não adianta de nada. Quantos de nós encontramos, e aí a mensagem para a galera que estuda para concurso, quantos de nós viu durante a vida toda aquela pessoa que era mais CDF, que a gente chama de cabeção, né? Nossa, fulano é muito inteligente e não passa. E tu vê de vez em quando uns caras que são meio mais ou menos, vamos chamar assim, que sempre levaram ali na flauta, por exemplo, e eu falo do meu amigo, que é meu amigo pessoal, Gustavo Scatolini, ele falou bem assim, porra, bicho, eu reprovei de ano na 7ª série, eu era aluno mediano, quando eu falei que ia estudar para concurso público, a minha família me viu com desconfiança, que falaram, você, você que você vai passar em concurso. O nota Aí o cara vai lá, escola. faz e passa, o pior, ele vai lá, faz e passa. E aí você via aquele monte de gente que falava que era muito inteligente, mas que deu zica na vida, não conseguiu lidar com nada. Mas por quê? Faltou inteligência emocional, faltou uma capacidade de adaptação que muitas vezes você, pela rigidez de pensamento, acabou deixando. Eu gosto muito, Adriana, quando o pessoal fala bem assim, um cavalo selado não passa 2 vezes na frente da pessoa. Eu concordo com a pessoa. Realmente, às vezes, o mesmo cavalo talvez não passe. Passam alguns, só tem um problema. Na vida passam poucos cavalos. Se você deixou a oportunidade de um ir embora, a 2 ir embora, a 3 ir embora, quando você chega aos 73 anos de idade, você fala, puxa vida, não tem mais nenhum cavalinho passando. Se você quiser mais cavalinho, agora só aqueles do Fantástico lá do campeonato, lá do Fantástico do Tadeu Schmidt. Porque os cavalinhos da vida, que a vida te proporcionou, acabaram. Você deixou passar todos. Então, assim, a gente tem que estar atento às situações da vida, porque efetivamente aos 40, aos 45 anos, você não está velho para tentar concurso público, você não está velho para tentar um relacionamento, você não está velho para tentar mudar de área do emprego, mas você também não pode ficar sempre esperando com essa premissa, eu posso lá no futuro, quando eu me encontrar. O momento de se mexer, vamos chamar assim, é agora. Com certeza. Com certeza. Essa questão da inteligência emocional, né, na verdade, encontrar na nossa humanidade o nosso poder. Porque as pessoas acham que o medo, que a raiva, que a tristeza são emoções péssimas, né? Mas, na verdade, são emoções importantes. São emoções que geram poder na gente, potência. Então, assim, é aquilo que eu falei no início. A questão não é o medo, né? É o que você faz com esse medo. É como você canaliza ele. Então, eu buscar ajuda, eu buscar suporte, eu me fortalecer, é o que vai ajudar eu a montar aí no cavalo selado que vai passar na minha frente. Mas é o compromisso. É o compromisso de fazer. Então, as nossas... De novo, né? A gente vai sentir. Isso não é uma coisa que a gente escolhe. Como respirar. Você não vai escolher respirar ou não. Isso é uma coisa inerente, inata da nossa humanidade. A forma que você significa as suas emoções, que você canaliza elas, que você acolhe elas, é o que vai te gerar poder na vida. E aí, veja, essas pessoas aí que às vezes foram maus alunos, né? E depois passaram, conseguiram entender melhor essa jogada. E conseguiram sentar lá a bunda e estudar. E às vezes tem a mesma nível, conseguiu estudar às vezes até menos que o outro. Mas ele estava tão, vamos dizer assim, mais conectado, envolvido, né? Que ele acaba absorvendo melhor aquilo ali. Então, Daniel Goleman, né? Que tem aquele livro que fala sobre a inteligência emocional, né? Fala exatamente sobre isso, né? Que é esse exemplo que você trouxe. Tantas pessoas que têm uma inteligência intelectual enorme, mas que por não conseguirem se relacionar consigo mesmas, que é saber aprender a viver as suas emoções de uma forma positiva para você, inclusive o medo, a raiva, a tristeza,
uma forma que te construa e que não te destrua. Não tem a ver com não sentir dor. Dor faz parte de viver. A gente vai sentir dor. Mas tem a ver com essa dor tá me construindo ou tá me destruindo. Então, a inteligência emocional é a cereja do bolo mesmo. Né? Afinal, um concurseiro ele tem que ter muita persistência. Ele tem que saber ter uma relação íntima, né? E de autoconfiança e de autoestima consigo mesmo. Adriana, tem gente dizendo ali que vai assistir todos os seus vídeos. Eu quero saber onde é que estão os seus vídeos. Ai, gente, que bom. Façam isso sim. Vai me ajudar bastante também, viu? Eu posto principalmente lá no meu YouTube, Adriana Souza Psi, também do mesmo jeito, né? E aí lá no meu YouTube eu tô lançando sempre 3 vídeos por semana. Tô postando bastante coisa. Então, Você tem um canal no YouTube, então, Adriana Souza Psi. E aqui amigo no Instagram também. Pobreza. Adriana Amigo do Sai Pobreza, Sai Pobreza. Sai Pobreza. A galera, inclusive, você falou do Sai Pobreza, teve gente que perguntou ali se eu já estudo há algum tempo e o resultado não vem. Tem um vídeo sobre isso lá no canal Sai Pobreza, tá, galera? Tem vídeos no canal Sai Pobreza, inclusive, sobre procrastinação, que a gente estava conversando. Tem vídeos sobre muitos pontos que não dizem respeito diretamente à vida do concurseiro. Tem vídeo, por exemplo, sobre educação financeira. Tem um montão de coisa. E enquanto a gente estava conversando, Adriana, um amigo tocou o telefone naquela hora que caiu a ligação, e foi um amigo que é meu amigo de infância. Então, assim, ele me conhece bastante. E eu estava conversando com ele sobre o canal e falei que tinha vídeo sobre educação financeira. Ele soltou uma gargalhada, Adriana. E ele soltou uma gargalhada mais verdadeira impossível, porque ele me conhece desde sempre. E ele falou bem assim, tipo, você tá dando aula de educação financeira. Porque só que o problema é que ele tá atrasado no tempo, tem um delay na lembrança dele, que ele tem a lembrança do Aragonês que era desorganizado. E eu era, de fato, muito desorganizado financeiramente. Para você ter ideia, eu não tirava extrato no banco. E era uma forma de fugir. Eu não tirava extrato, ia lá sacando dinheiro. Não quero nem ver o que eu gastei, né? Problema. Vai no escuro. Problema. Vai dar merda. Dava BO todo mês. Chegava uma hora do mês que eu ia sacar R$20 e aparecia lá, saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Aí você olha e fala... Você nem sabia para onde tinha ido esse dinheiro. O banco tá me roubando. Eu sempre falava isso. O banco tá me roubando. Tá nada. Quem tinha me roubado era eu mesmo. Era a minha ignorância, a minha falta de persistência e de disciplina em olhar lá no extrato no banco como é que tá a fatura do cartão de crédito. Eu fui aprendendo a lidar pouco a pouco. Eu não estou dizendo que eu sei tudo, que eu sou o Gustavo Cerbasi dos investimentos, não. Mas hoje eu sou uma pessoa que aprendi a lidar com essa dificuldade que eu tinha, superar, e eu te digo, até sobra um cascalhozinho todo mês. Ó! Tá bom! Essa questão de inteligência financeira, assim, eu costumo brincar, eu falo, a gente tinha que ter na escola, né? Educação financeira e educação emocional. Porque o dinheiro, como qualquer outra coisa na vida, a gente pode usar para nos construir ou para nos destruir. Você pega a gente aí que é milionária e tá todo endividado, né? Tem uma amiga minha que eu vou fazer até uma live com ela na quinta-feira, e ela fala sobre inteligência, sobre saúde financeira, né? Ela é especialista nisso. E aí ela fala que, às vezes, ela dá muita palestra dentro das instituições públicas mesmo, né? Servidor público, para servidores públicos. Para servidores. Aí ela costuma brincar e falar bem assim no início da palestra. Você sabia que você tem 50% de chance de ser um endividado? Porque diz que 50% das pessoas que passam no concurso público, então depois de você ter ralado, né? Ter estudado pra caramba, você conquistou sucesso? Não, você ainda pode se boicotar usando seu dinheiro contra você. E aí a pessoa fica numa insônia, imagina, né, gente? Dever é uma coisa que gera muitos problemas emocionais, né? Então é você usar o dinheiro aí contra você mesmo. Então, e você falou um negócio certo. Você pode ganhar R$3.000 por mês e sobrar um pouquinho ou ser endividado. Pode ganhar 30 mil por mês e sobrar um pouquinho ou ser endividado. Não faz. A diferença não é só quanto você ganha, não. Obviamente, quanto menos você ganha, mais você tem que lutar para ter uma renda melhor. Agora, tem muita gente que ganha muito e é totalmente desorganizado. E eu acho que falta a compreensão da pessoa de que aquilo ali faz parte da vida dela. E se ela não domar aquele leão, o leão vai comer. É isso. Quem manda em quem, né?
Eu mando no dinheiro ou o dinheiro manda em mim? Que aí entra naquela questão da confusão, né? Quem Da manda em quem é a mulher que desorganização, manda da em mim. Eu confusão. não sei. A mulher que manda. Isso é Hoje claro. você tá falando que você que manda no dinheiro. Você tá Não, não, sobremetendo mas eu mando comigo? no dinheiro e a mulher manda em mim. Então ela manda no Ah, dinheiro também. tá certo. E assim Deixa eu segue. ver. E aí, como é que estamos no nosso tempo? Posso continuar Eu, aqui? eu acho que a gente já está chegando ao final, mas eu quero te É, fazer um pedido. Quero te fazer um por favor. pedido. Eu vou abrir uma caixa de diálogos na semana que vem. Para a gente, segunda é meu aniversário, então a gente semana que vem vai estar ali. Esse final de semana tá meio perdido que eu vou estar comemorando, tal, na Tá segunda-feira certo, também. Mas eu tá queria certo. te chamar e a gente ver uma data na agenda de nós dois que seja compatível. Só que antes de marcar o tema, eu vou deixar a galera escolher qual tema que eles querem. E a Perfeito, gente vai deixando cada um ir conduzindo e eu vou te chamar de novo para outra live e a gente vê perfeito. qual o maior drama que a moçada tem aí para a gente poder enfrentar. Você topa? Topo? Claro. Vai ser um É prazer porque, ajudar. porque a que manda em mim, daqui a pouco ela vai vetar, entendeu? Ó, meu filho, que No like horário é da essa live. demorada? É, Vamos? e isso. Aí tem gente dizendo, ó, oba, vai ter outra. Sim, vai ter outra. E quem vai definir o tema da outra não sou eu e não é você. Essa Perfeito. agora quem definiu foi a Adriana, tá? Para quem não sabe, foi a Adriana e eu me surpreendi com o tema. Eu falei, medo do sucesso, achei desafiador. Falei, deixa o pau cantar. E ela me mandou aqui, só para vocês saberem, ela me mandou um roteiro. Eu falei, não, não tem roteiro não, não tem roteiro não. Eu vou te fazendo pergunta, deixa a condução ficar por conta das minhas perguntas e da pergunta da galera aí. Para quem Perfeito. perguntou, a live vai ficar salva, sim. Ótimo. Você tem 24 horas para assistir. Chame outras pessoas. Chame a galera para curtir. Nunca te pedi nada, hein, pessoal? Nunca te pedi nada. Chama a galera para curtir e assinar o canal lá. Adriana Souza Psi, lá no canal do YouTube. E lá no canal do YouTube, aproveita que tu vai estar lá no YouTube, escreve Sai Pobreza. Mais fácil é impossível, hein, meu filho? Sai Ai, Pobreza, tem até ativa as caneca. nonotificações. Tem caneca, tem caneca. Tem que Aqui entrar o nesse trem é nível de chique. profissionalização aí, Aragonês. Fazer minhas canecas É, também. tem que fazer a caneca. Só que essa caneca aqui, Adriana, eu te falo, ela é cara de fazer, ela é chique, ó. É É, eu para te tô ajudar a vendo. sair da pobreza e largar a feiura, entendeu? Aqui o trem é um kit, é um kit. Tá Então, galera, ó, certo. vocês acompanhem aí aqui no Instagram, sigam a Adriana Souza Psi, sigam lá no canal do YouTube e vamos ajudar, porque vocês sim têm muitas coisas que vocês precisam de condução. Muitas coisas eu vejo boa vontade em cada um de vocês, mas muitas vezes vocês não sabem em quem confiar. Eu acho que você tem aí um bom espelho. Mandou muito bem, eu agradeço Obrigada. novamente a Bia por ter unido a gente aí, e eu acho que a gente pode fazer um roteiro, de vez em quando aparecer aqui junto com a galera, eu acho que vai ser Ótimo. legal. Eu queria que você, só para finalizar, você me disse que tem consultório. Você atende pessoas aqui em Brasília? Se atende Atendo. por vídeo? Como é que funciona? Então, atualmente eu estou atendendo todo mundo por vídeo, né? Mesmo os de Brasília. Mas mesmo antes da pandemia, eu já fazia atendimento por vídeo de pessoas que não moram em Brasília, não moram no país, né? E já funciona bem. Mas por enquanto estou atendendo todo mundo por vídeo. Aí, se tiver alguém que tiver algum interesse, pode mandar um inbox lá no meu Instagram que eu respondo. Muito massa. Tá bom? Obrigado. E Obrigado por nada, eu você posso ter só ler um aceitado. textinho antes da gente terminar? R$ 5. Para deixar o povo aí. Ó, como esse cara enriquece aí, ó. Tá vendo? É isso. Manda Pra brasa. deixar, botar o povo para dormir pensando. Tá bom. Deixar a sementinha. Manda brasa. Então, esse é um texto que o Mandela leu no discurso de posse dele em 94, e é um texto muito poderoso, que fala assim: nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É a luz, e não nossas trevas, que mais nos apavora. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. À medida que deixamos nossa própria luz inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. É isso. Vindo de Nelson Mandela, galera, que foi um cara que ficou, eu acho que uns 20 anos presos.
uns 20 anos Ficou preso, 20 anos. saiu Depois para virou presidente. ser presidente da República. Um cara desse tem uma força extraordinária. E cada um de vocês que estão assistindo, às vezes estão numa situação de reclusão. Não necessariamente preso lá na penitenciária da Papuda, não, mas preso dentro de sentimentos aí que estão dentro de vocês. Vocês têm como se libertar e não precisa presidir a República, mas precisa governar a vida de cada um de vocês. Com certeza. Prazer, viu, Aragonês? Prazer te Prazer conhecer meu. melhor, conhecer ele melhor hoje mesmo aqui na live. Na tora. Foi na E tora. obrigada a todos aí que assistiram. Espero ter Um ajudado. abraço, moçada. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau.